A primeira semana de agosto ficou bem marcada por um pânico imenso nos mercados internacionais. Vários especialistas estavam falando do início de uma crise global. A bolsa do Japão despencou, assim como o Bitcoin, bolsa americana, várias outras bolsas na Europa também, e até mesmo o ouro acabou se desvalorizando nessa primeira semana de agosto. Por outro lado, o dólar ele disparou, como acontece geralmente em grandes pânicos do mercado. Muitos pequenos investidores ficaram malucos, ansiosos e até bateu aquele desespero. O medo de ver uma grande quebra foi gigantesco. Foi tão grande que muita gente saiu vendendo todos os ativos que tinham para se proteger. Complicado, né? E sabe o que aconteceu 2 dias depois? Tudo voltou ao normal. Exatamente isso. E é como eu falei no último episódio do Money Play. Só sabemos que era uma bolha depois que ela estoura. Antes disso, não tem como saber. Mas e agora? Vai ter ou não vai ter uma crise mundial? E aí, o que você acha? E se tiver, o que você tem que fazer? Tá querendo saber tudo isso, né? Se você quer saber, então fica comigo até o final desse episódio, que é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Então fica comigo. Tá começando mais um Money Play comigo, Fabrício Duarte. E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se já é, já deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve e depois já deixa o like. E vamos acompanhar mais esse episódio, onde eu vou falar sobre o grande pânico que tomou conta aí do mercado a primeira semana de agosto de 2024, que é quando eu tô gravando esse episódio aqui, porque na última semana eu até publiquei um episódio para explicar esse pânico nos mercados ao redor do mundo, as principais causas e por que a histeria ela era tão grande. Você pode ir lá conferir esse episódio, como eu dei o exemplo agora. Se você já assistiu, eu vou só lembrar aqui quais foram os tópicos principais para recordar para quem já assistiu e para você que ainda não assistiu, não precisar sair desse episódio, só ficar sabendo o que é e depois você vai lá e assiste o episódio completo para entender exatamente. Eu separei esse problema em 4 grandes elementos. O primeiro, os conflitos geopolíticos ao redor do mundo. O segundo, os problemas internos dos Estados Unidos da América. O terceiro, questões dos juros e o carry trade lá no Japão. E o quarto, a correção das empresas techs. Na questão geopolítica, nenhuma teve grande mudança. Assim, na semana passada, pelo menos para essa. Algumas pioraram um pouquinho, outras se acalmaram um pouco, mas nenhum grande evento aconteceu de fato. Na questão dos Estados Unidos, a corrida pela Casa Branca ainda está no início, mas sem nenhuma grande notícia impactante também desde a última notícia que saiu, que foi justamente a existência do Biden. Na verdade, até os dados do desemprego e da inflação lá, eles foram melhores do que a expectativa. Nada espetacular, não foi nada bom, mas eles foram um pouco melhores. Não foram bons, mas foram melhores do que o mercado estava esperando. No Japão, o Bank of Japan, que é o banco central do Japão, ele anunciou que não iria elevar as taxas de juros e tudo se acalmou e acabou que o iene perdeu o valor e a Nikkei 225, que é a bolsa do Japão, teve uma reversão para alta. Ainda não se recuperou totalmente do susto que teve, mas ao invés de estar ali nos menos 5%, já passou para 5% positivo no ano. Já nas techs, apesar dos balanços fracos terem saído, as principais empresas do setor, elas seguem fazendo seus ajustes com corte de custos e layoffs, que foi o que eu comentei também no último episódio, que elas já de uns tempos para cá estão passando o facão geral. Então, isso segue acontecendo, especialmente as techs lá dos Estados Unidos, que são as maiores do mundo também. Mas e o Warren Buffett, que vendeu metade do que ele tinha da Apple? Por quê? Bom, ele citou 2 motivos para a venda. Primeiro, ajustar a posição na carteira da Berkshire Hathaway, dado que a valorização do papel fez com que a Apple alcançasse mais de 50% da carteira dele e, como eu já falei aqui várias vezes sobre diversificação, ter 50% de tudo que você possui em um ativo só, faz ou não faz sentido? Manda aí nos comentários a sua opinião. E o segundo ponto, o receio de que, como forma de financiar o atual déficit americano, possa haver aumento de impostos para as corporações no futuro. Logo, ao vender agora, o lucro realizado é tributado na alíquota atual e não, se lá para frente tiver uma mudança de alíquota, ele não corre esse risco. Então está mais do que justificado a venda dele. Uma para diversificação, estava muito pesado em Apple, e a outra para ele se blindar de uma possível tributação mais alta no futuro. A explicação até faz sentido, mas até se é isso mesmo, na realidade, a gente só vai ver ao longo do tempo, né? Mas o grande ponto é que para você e para mim, isso tanto faz.
né? Tanto faz o motivo. Agora, para ele tá bem justificado aí, então botou um panos quentes na situação. O que realmente importa no meio disso tudo? Será que vai mesmo ter uma crise, uma grande crise global? Sobre isso, a única certeza que eu tenho é que eu não posso te dar certeza nenhuma. Eu realmente não sei, sendo bem sincero. Eu não sei quem aqui, colegas de profissão meus, que estão atestando ou garantindo que vai acontecer, são muito irresponsáveis, ou bem mais irresponsáveis do que eu, porque também não tem como eles saberem. Então, eu não tenho como te garantir, não tenho como te responder isso. Porque um crash, assim como o Nassim Taleb, Nicolas Nassim Taleb, ele falava, é como um cisne negro. Você não acredita que existe, até ele acontecer de fato. E a gente não tem como saber se vai de fato acontecer ou não. Se houver uma grande crise, nós não temos como saber nada, absolutamente nada, antes dela acontecer. Tem alguns sinais, alguns indícios, mas a gente só vai saber exatamente se ela acontecer, porque antes disso não tem previsão. E por mais que estejamos aí vendo diversos problemas acontecendo, como eu listei os 4 do episódio anterior, esses problemas, eles estão no radar. Muita gente está atenta já, assim como muita gente está tratando essas questões. O que você tem que evitar é ser consumido pela ansiedade de uma possível crise, porque a ansiedade ela vai fazer com que você tome decisões erradas. Se vai ter uma grande crise ou não, independente, tendo ou não, se você está ansioso com isso, se preocupando demais com isso, você vai acabar apertando um botão mais cedo ou demorando demais para apertar um botão, para tomar uma decisão. Isso vai fazer você errar e errar, em alguns casos, muito feio. Assim, você vai ficar olhando para notícias, para cotação 20 vezes por dia, o coração vai acelerar, vai dar palpitação, vai fazer você perder o foco do que mais te gera dinheiro, que é, no fim das contas, o seu trabalho. Como eu já falei em vários outros episódios aqui também. Por isso, a disciplina em uma estratégia, ela é fundamental. Então, se você tiver uma disciplina mesmo para manter a estratégia, e uma estratégia campeã de verdade, uma estratégia que vai fazer você alcançar os seus objetivos, a disciplina ela é fundamental. E aí é onde entra mais uma vez, né, o que eu vou trazer para você. Se você é um brasileiro comum, que precisa focar no seu trabalho, não tem muito tempo para perder para ficar olhando o mercado, ficar se desesperando ou ficando ansioso com essas notícias, a gente tem aqui o Money Play Pro, que é onde você vai encontrar cursos, lives, estudos e um resumão do que você precisa saber para ir gerenciando uma carteira de investimentos sem ter que ficar gastando muito tempo. Afinal, gente como a gente precisa focar em ganhar dinheiro trabalhando, e nos investimentos é deixar o dinheiro gerar mais dinheiro, não é verdade? Por isso, se você quer uma estratégia também campeã e dar um passo mais correto rumo ali aos seus objetivos, tem o Money Play Pro, vou deixar o link na descrição aqui, clica lá, se inscreve para você ter acesso também a todo esse material. E essa é a lição que a gente tira desse acontecimento que teve na primeira semana de agosto, porque pode estourar uma crise? Pode, sim, isso pode acontecer. A qualquer momento, como eu falei, não tem como prever. E a ideia de se ter uma carteira de investimento bem balanceada, com a maior parte em ativos seguros e com liquidez, e a outra parte em boas empresas, e muita atenção, de novo, ao que eu falo, boas empresas, aquelas que geram lucro, bons resultados, têm um bom histórico também, é justamente para você sempre estar preparado com esses momentos mais críticos. Então, quando acontecer, e vão acontecer ao longo da história, a gente sabe, é cíclico, você vai estar preparado. Se você tiver ali com uma parte da carteira em ativos mais seguros, que vão te proporcionar essa liquidez, e tem boas empresas do outro lado, mesmo que a crise vier, sendo uma baita de uma crise, você vai estar mais preparado, mais tranquilo para suportar os impactos dessa crise. Afinal, se o mercado ele fosse só para cima, você não precisaria diversificar, não é verdade? O mercado só cresce, você vai diversificar para quê? Ah, mas Fabrício, sou extremamente conservador, eu vou investir só em renda fixa. Tudo bem, vou pegar só ativos pós-fixados, ali atrelados à Selic, tá? Uma hora vai render mais, outra hora vai render menos, mas esse investimento ele vai só crescer. Vai ser a melhor performance que você pode ter nos últimos anos? Ou para os próximos 30 anos? Muito provavelmente não, como eu já dei exemplos aqui em outros episódios. Mas, se você tem um mercado que, na sua visão, só cresce e você se sente mais confortável com isso, beleza, você não precisa diversificar, vai só crescer. Quando a gente fala da renda variável, não, aí o mercado vai ter essas crises, vai ter esses impactos, você precisa diversificar para você estar bem protegido.
Como falei na semana passada, no último episódio, o que uma crise no Japão vai afetar na transmissão de energia do Brasil? Uma crise no Japão, uma crise lá nos Estados Unidos. Pô, a empresa que faz a transmissão de energia aqui no Brasil, pega o interior do país inteiro, por exemplo, não vai ter impacto praticamente nenhum, ou praticamente nada. Assim como outros setores que possuem suas próprias dinâmicas aqui no Brasil. Portanto, não esteja ansioso por coisa alguma olhando para a bolsa, olhando para essas crises, notícias. Pelo contrário, tem ali uma estratégia campeã, está na vida de como fazer, link está na descrição aqui do Money Play Pro. Tendo essa estratégia, você vai ficar muito mais tranquilo, muito mais sossegado para poder focar naquilo que realmente interessa, que é você fazer o seu trabalho, enquanto os investimentos estão cumprindo o papel dele. Combinado? Gostou? Deixa o like aqui. Se você curtiu, manda aqui nos comentários também o que você está vendo de notícia, o que te deixou preocupado, para a gente no próximo episódio tentar responder a sua pergunta, deixar algo mais interativo aqui no Moneyplay. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast, e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Eu encontro você aqui no próximo Moneyplay. Tchau!